Estamos iniciando mais um mês e neste mês de fevereiro nós queremos falar sobre impacto que transforma. E o texto está em Marcos 16:15, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos falar juntos esse texto? Está aí no telão, para quem não está com a Bíblia aberta. Marcos, capítulo 16, o versículo 15. 1, 2, 3. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Acho que eu falei sozinha. Está muito fraquinho. Vamos lá, gente. Estamos no culto aí, abençoado. 1, 2, 3. Amém. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a me lembrar de quando eu tinha uns 5 anos, e eu sou a 5ª filha de uma família de 6 filhos, e como uma família numerosa e a gente não tinha casa própria ainda, a gente vivia mudando, era só o aluguel aumentar muito que meus pais precisavam mudar. Até que mamãe conheceu uma vizinha que também tinha o mesmo nome dela, a Dona Glória, e a Dona Glória tinha uma outra conhecida, uma portuguesa. A Dona Glória era espanhola e conhecia uma portuguesa que estava construindo uma casa para alugar. E antes mesmo que ela terminasse essa casa, nós nos mudamos para aquele bairro. O bairro tinha o nome de Floresta. E aí os parentes nossos disseram que nós estávamos indo para o meio do mato, porque a rua não tinha calçamento, era um bairro novo, não tinha calçamento, não tinha luz na rua, não tinha ônibus, embora fosse perto do centro da cidade. E nós nos mudamos para lá, e assim que nós mudamos, minha mãe abriu, que seria hoje um GECEL, um grupo familiar em casa. Eu tenho 4 irmãos mais velhos, e vocês veem que eu sou bonita, né? E eles também são. E aí a mocidade, os vizinhos ficaram em alvoroço, né? Aqueles 4 jovens educados, né? Todos 4 já trabalhando, e aí eles já começaram, né, a chamar atenção. E quando a minha mãe convidava para os cultos, os jovens todos iam, e aí as mães também iam para ficar de olho, né? E nós começamos a fazer essas reuniões semanalmente. E numa dessas reuniões se converteu, aceitou Jesus, uma mulher por nome Terezinha. Dona Terezinha era prostituta e o marido dela era o cafetão dela, para vocês terem ideia. E o bairro todo a conhecia. Quando a Dona Terezinha se converteu, ela mudou radicalmente. E o bairro foi impactado pela transformação daquela mulher. E através da Dona Terezinha veio a sua filha, vizinhos e outras pessoas foram aceitando Jesus. Mas o marido dela não ficou satisfeito, e às vezes me lembro de um culto que nós fizemos na casa dela, e ele chegou com uma foice, quebrando a porta com a foice, e nessa época eu tinha 6 anos e eu tremia toda, eu achava que ele ia conseguir entrar, e nós saímos daquele culto e ele foi nos perseguindo, porque ele tinha ficado sem o seu grande banco, né, que era a irmã Terezinha. E a partir daí, mamãe se tornou conhecida como a Dona Glória Crente. Gente, ela nem dava o endereço assim: eu moro na Rua Floresta, número 560. Não, ela dizia: é só você procurar pela Dona Glória Crente. E aí você vai chegar na minha casa. Nossa rua foi calçada, colocaram luz e ônibus, porque como diz a palavra do Senhor em Provérbios 11:11, pois onde há um justo, toda a cidade é abençoada. E pela vida da nossa família, aquele bairro foi todo abençoado. Mamãe aprendeu a ler e a escrever o nome e algumas palavras aos 19 anos. Não tinha nenhum estudo,
mas tinha algo que impactava todos que a conheciam, a presença do Espírito Santo de Deus. E ela cumpriu fielmente esse texto: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mamãe não pregava só com palavras, ela pregava com as suas atitudes. E em uma ocasião, ela estava costurando, ela pegava retalhos numa fábrica e fazia colcha coberta de retalho para nós. A gente tinha muita dificuldade financeira. Não entrava sabonete, era sabão português que a gente tomava banho. Eu digo que hoje eu sou rica, né? Porque pelo que nós passamos, não faltava comida nem amor. Mas as coisas, passava a roupa de um filho para o outro, pulava em mim, porque eu era a única mulher, e ia para o mais novo, né? A roupa ia pulando. E eu usava da minha prima rica, que ela não usava, mandava para mim. Mas era bênção, eu sou grata a Deus, eu louvo a Deus por isso. E mamãe estava costurando e a máquina começou a engatar. E aí ela pediu meu irmão para ir na Dona Maria, uma outra espanhola, que já tinha se convertido também através da mamãe, se ela emprestava um pouquinho de óleo de máquina, porque a Dona Maria também costurava, ela costurava para fora. Quando meu irmão retornou com a latinha do óleo Singer, ela viu que a lata estava cheia, ela botou na máquina e despejou um pouco na lata dela vazia. E devolveu a lata para a Dona Maria. Quando chegou a noite, que ela foi orar, ela disse que ela ouviu nitidamente o Espírito Santo falar para ela: você roubou o óleo da Dona Maria. E ela disse que respondeu: não, Senhor, eu só peguei um pouquinho, a lata estava cheia. E ela disse que ouviu novamente: você roubou o óleo da Dona Maria. E aí, no dia seguinte, ela me pegou pela mão, e meu irmão mais novo, e nós fomos lá na casa da Maria. E quando a gente desceu a nossa escada, encontramos duas vizinhas. Bom dia, Dona Glória, tudo bem? E ela falou, onde a senhora está indo? Ela: estou indo na casa da Dona Maria. Ah, nós estamos indo também. E aí a mamãe já desesperou. Como é que eu vou falar agora com elas vendo? E ela esperou lá, conversou um pouco, esperou, mas ela tinha que voltar para casa. E aí ela resolveu falar: Dona Maria, ontem eu pedi a sua lata de óleo. E quando eu os vi que estava cheia, eu botei na minha lata um pouquinho. Mas quando eu fui orar, o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu roubei o seu óleo. Então, hoje eu estou vindo aqui para lhe pedir perdão e devolver o óleo da máquina. E a partir disso, aquelas outras duas vizinhas aceitaram Jesus também. Então, irmãos, nós temos que falar de Jesus, mas nós precisamos impactar a vida de outras pessoas através das nossas atitudes. E a minha mãe, ela não só impactou a vida da Dona Maria, a vida da Marisol, a sua filha e aquelas outras vizinhas que eu não me lembro o nome, mas ela impactou a minha vida, porque eu desejei ter esse Jesus na minha vida. Eu desejei ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela tem várias histórias verdadeiras de pessoas que impactaram a sua geração. E lá no capítulo, em Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 6, nós vamos encontrar o endemoniado de Gadareno. E o texto diz o seguinte, Marcos capítulo 6, do 5 ao 1 em diante. Do 1 em diante. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda em cadeias alguém o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Mas Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Nós vamos ver a história desse endemoniado, uma das passagens mais impactantes do Novo Testamento. É um relato que nos revela o poder transformador de Jesus sobre as forças do mal e a compaixão divina que Jesus tem de uma pessoa completamente destruída. O texto descreve, se você ler todo o capítulo 5, você vai ver que o texto descreve esse homem possesso por uma legião de demônios, que vivia entre os sepulcros e era incapaz de ser controlado por qualquer pessoa. Este homem vivia mal todo o tempo dele. E a Bíblia vai dizer que ele vivia num isolamento, em desespero, porque ele tinha as suas moradas num sepulcro. Nem mesmo com as cadeias poderiam prendê-lo. A condição desse homem simbolizava a separação da sociedade. Ele nem vivia mais em sociedade, estava completamente dominado pelo maligno. E a pessoa sem Jesus, ela fica à mercê, não apenas das setas do diabo, mas dos dardos, da opressão. Mas ele também pode ficar possuído pelo inimigo, assim como esse homem estava. No versículo 2 que nós lemos, vai dizer que saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Quantas pessoas sem Jesus andam por lugares como estes? Este saiu do sepulcro, um lugar de morte. Outra coisa que nós vemos é que este homem saiu ao encontro de Jesus, mesmo ele tendo um espírito maligno. E a Bíblia vai nos relatar, lá em 1 João, no capítulo 5, o verso 19, que diz a última parte, que o mundo jaz no maligno. Sempre de dia e de noite andava gritando entre os sepulcros, ferindo-se com pedras. Esta tinha uma autodestruição física, reflete a devastação da opressão maligna. Quem em sã consciência vai viver gritando, vai dormir no sepulcro, vai andar nu, porque o texto vai nos dizer que esse homem andava nu quando ele aparecia. Ninguém em sã consciência vai ser isso, a não ser que esteja dominado pelo espírito maligno. Mas quando o homem vê Jesus, ele se prostra diante dele, e a presença de Jesus dá uma reação, provoca uma reação imediata, até nos espíritos imundos, porque o espírito imundo reconheceu o senhorio de Jesus. No versículo 7 ele vai dizer: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Os demônios reconheceram que Jesus era o Filho do Altíssimo. Mas Jesus ordenou que os espíritos saíssem daquele homem e permitiu que eles entrassem em uma manada de porcos. A manada se precipita pelo mar e se afoga. E a Bíblia diz que eram mais de 2.000 porcos, né? Olha a quantidade de demônios que estavam sobre a vida deste homem. Mas o Senhor é o Deus absoluto, é o Senhor dos senhores, que tem poder para mandar embora um, como tem poder para mandar
2000. É o Senhor que opera milagre, que age na nossa vida. E após a libertação deste homem, ele se torna um testemunho vivo. E o versículo 15 do capítulo 5 vai dizer: e foram ver o que havia acontecido, e foram ter com Jesus, e viram que o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus. Olha que maravilha, o poder de Deus na vida daquele homem. Os demônios foram embora, e na hora que foram embora, ele já foi testemunhar do que Jesus estava fazendo na vida dele. Em certa ocasião, nós trabalhávamos numa igreja, e o Vanderlei estava pregando, e quando ele estava pregando, entrou um homem com os cabelos black power, mas nunca vi um black power tão grande. As unhas chegavam a curvar, de tão grande, suja, a roupa toda suja, e ele entrou, sentou lá no último banco. Na hora do apelo, ele foi à frente. Ao final do culto, o pastor Vanderlei sentou ao lado dele, começou a ministrar. Aquele homem tinha o nome de Marcos, e ele começou a ministrar. No outro dia ele voltou, Vanderlei marcou um horário, e ele foi. E quando Vanderlei foi ver onde ele morava dentro de uma gruta, um morro de terra. Ele abriu um buraco, e era ali ele comia, ali ele fazia as necessidades dele, ali ele dormia, totalmente isolado. Tinha família, mas nem sabia onde estava pai, irmãos. E Vanderlei começou a trabalhar com ele, e a partir dali uns dias, o Marcos já apareceu de cabelo cortado, sem barba, unhas cortadas, banho tomado, e mais uns dias sendo discipulado. Ele foi batizado, nós conseguimos trabalho, e para a glória de Deus, ele conseguiu até uma esposa e casou. É o poder de Deus que opera na vida de um homem e de uma mulher, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor. Deus vem em nosso socorro, e quando nós não estamos na presença do Senhor, nós ficamos à mercê do inimigo, e o inimigo vem sorrateiramente na nossa vida, querendo fazer coisas, querendo colocar na nossa mente coisas para nos entristecer, para nos afastar da presença de Deus, para deixarmos de congregar, para não querermos mais orar. Eu não sei se acontece contigo, mas muitas vezes aconteceu comigo. Quando eu me aborrecia, sabe qual era a primeira coisa que eu tinha vontade? Não vou mais na igreja. É a primeira coisa, porque o inimigo sabe que quando nós estamos aqui, estamos em comunhão, somos fortalecidos pela presença dos nossos irmãos, recebemos oração, recebemos a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai transformar a sua vida, porque é a palavra que vai te convencer do seu pecado, vai te convencer da onde você precisa melhorar, da onde você precisa mudar. E quando nós deixamos que esta palavra venha penetrar no nosso coração, venha transformar a nossa vida, ela vai fazer diferença, ela vai fazer diferença. Mas quando aquele homem aceita Jesus, e que ele é totalmente liberto, ele quer seguir Jesus e ir com os discípulos, mas Jesus dá uma missão para ele, e diz para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos 5:19. Jesus comissiona o homem a compartilhar sua experiência, mas em primeiro lugar, na sua casa, na família, naqueles que ele conheciam. Quem melhor nos conhece, senão a nossa
nossa família. Quem sabe verdadeiramente como nós somos. Eu me lembro do que o meu irmão pastor Silmar contou, que uma vez ele estava na igreja, na porta, cumprimentando as pessoas, e veio um garotinho, puxou a calça dele e falou: pastor Silmar, eu posso morar aqui na igreja? Aí ele olhou: por quê? Você gosta tanto de ficar aqui na igreja? Não, porque aqui na igreja meu pai é tão bonzinho. Será que teu filho fala isso também? Será que os nossos filhos falam isso para as pessoas? Ah, lá na igreja o papai é tão bonzinho. Lá na igreja o papai senta do lado da mamãe, maior sorriso. Lá em casa, vai lá para você ver. Nós precisamos de mudar e sermos verdadeiramente o mesmo que nós somos aqui, sermos na nossa casa, na rua, nos nossos vizinhos, no trabalho, na faculdade, na escola. Termos que ser cristãos autênticos, e só sendo cristão autêntico que nós poderemos impactar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos estar na presença de Deus, para que Ele possa transformar a nossa vida e impactar através de nós a vida de outras pessoas. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus, devemos reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. Hoje nós não vemos, é difícil a gente orar e alguém cair endemoniado. Quando a gente ainda era da igreja metodista, começou a igreja uma senhora por nome Amélia. Eu tinha uns 4 para 5 anos nessa época. A nossa igreja era de bancos de madeira, tinha local para botar a Bíblia, ainda tinha um genuflexório estofado. Eram 7 homens para conseguir mover um banco. E aí o pastor começava a pregar, o pastor Idemilson. E quando ele começava a pregar e que ele fazia o apelo, ele sempre cantava a mesma música: Cristo vai hoje passar. O coro dizia: passar, passar, passar. Passa por ti esperando, de amor transbordando, Cristo vai hoje passar. E quando começava o coro desse hino, essa senhora Amélia caía endemoniada. Ela tinha uns 45 quilos, ela rolava, ela derrubava bancos, ela conseguia derrubar bancos. O pastor orou por ela a primeira vez, ela foi embora liberta. No outro dia ela voltou, a mesma coisa, e ele a chamou: o que está acontecendo? E ele descobriu que ela saía da igreja e voltava lá para o centro espírita. Saía entrava 7, não é o que a Bíblia diz? E aí a coisa ia piorando, até o dia que ela veio. Ele orou. Na hora do coro, eu disse: ai, outra vez não. Eu tinha medo, eu não sabia o que era aquilo. E era uma coisa nova na nossa igreja também, que a gente estava experimentando. A igreja nunca tinha visto isso. Foi com este pastor que o avivamento veio cura divina, e através dele que surgiu a igreja metodista wesleyana. E aí ele orou e ela começou o coro, e eu agarrei na mamãe. E aí ela começou a rolar pelos bancos e derrubando o banco. E aí ele nem botou a mão, ele de longe orou: e sai daqui em nome de Jesus. E aquela mulher ficou liberta para sempre, salva, transformada, se batizou, mudou radicalmente de vida. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus. A transformação do endemoniado mostra que ninguém está além do alcance e da graça de Deus, independente da profundidade ou do desespero da força do mal. Jesus tem poder para mudar a nossa vida completamente. Jesus tem poder para restaurar lares. Jesus tem poder para restaurar casamentos. Jesus tem poder para curar qualquer tipo de doença. Jesus tem poder para abrir portas de trabalho. Jesus tem poder para abrir áreas da sua vida que você precisa de transformação. Mas assim como aquele homem foi chamado para testemunhar, hoje o Senhor coloca em nossas mãos para nós testemunharmos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
toda, ele não disse para A ou B, mas ele disse para toda criatura. E essa história deste homem me chama a atenção por 3 pontos. O que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a ele. Nós vemos que este homem perdeu tudo: o lar, a comunhão com os amigos, familiares, a decência, pois andava nu pelo cemitério, o domínio próprio, porque ele vivia como um selvagem, gritava, auto se flagelava, perdeu a paz de espírito e o propósito de viver. Se Jesus não o tivesse encontrado, ele poderia ter permanecido nessa situação, mas ele também enfrentava a sociedade, porque ao se ver diante dos problemas, muitos de nós não temos a capacidade, a sociedade e os médicos, às vezes não têm o poder para tratar aquela pessoa, não sabe o que é, então isola a pessoa da casa, da família, interna, é problema, dá remédio, a pessoa vive dormindo. Então muitas vezes Satanás trabalha na vida da pessoa e a isola, tira de diante de Deus. Mas o que Jesus pode fazer? Jesus, com a sua graça e seu amor, ele nos liberta. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele homem estava perdido, mas ele foi salvo pelo poder de Deus. E Jesus não permitiu naquele momento que ele o seguisse. Por quê? Porque ele queria que ele fosse falar para a sua família. E naquela cidade muitas pessoas conheceram ao poder de Deus, porque conheciam a vida do antes e o depois daquele homem, e foi um testemunho vivo. Jesus se retirou daquele local, mas aquele homem permaneceu testemunhando. E como este homem impactou as pessoas, nós também precisamos impactar as pessoas à nossa volta. Você está disposto? Hoje nós fomos convidados, pela Cíntia, a abrir a sua casa, a participar de um GECEL. Talvez você convide alguém, um amigo, um irmão para vir aqui. Ele não quer, mas se tu convida para ir na casa, você fala, olha, lá nós vamos ter uma palavra, vamos cantar, mas vamos ter um lanche. E aí a pessoa vai e ouve a palavra de Deus e se sente feliz e pode participar. Este é o desejo do nosso coração. E nesta manhã eu gostaria de orar por você, você que deseja receber Jesus. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé nesta hora. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Você que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não vou te enganar, não vou dizer que você vai vir para Jesus e você não vai ter mais problemas, que você vai ficar rico, que você vai ter isso, aquilo. O que você vai ter quando receber Jesus? A paz que excede todo entendimento, a alegria que ninguém pode tirar, problema algum pode tirar, a certeza que o Senhor está contigo todos os dias da sua vida, nas horas boas, mas nas horas ruins também. Então, se você deseja aceitar Jesus, ter uma vida transformada pelo poder de Deus, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Mas quem sabe você está enfrentando uma situação que aos olhos humanos parece impossível, como aos olhos humanos parecia impossível aquele homem viver, ser liberto, voltar a ter uma vida tranquila, mas o poder de Deus pode. E quem sabe você também está enfrentando uma situação assim. Se você tiver, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, para que nós estivéssemos orando por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos projetos do seu coração. Você
você precisa dar o primeiro passo. O Senhor está aqui, mas o passo tem que ser seu. O passo de fé, de crer que Deus pode fazer. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, se você deseja esta oração, venha aqui à frente, os obreiros já estão aqui. Receba a oração, venha confiante, sabendo que o Deus do impossível está neste lugar. O Deus que opera milagres está neste lugar. E Ele pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, te salvar, te libertar. Creia nisto.